Meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma Pílula do Saber, esse momento em que eu passo algumas dicas para que vocês possam aproveitar para a hora do seu exame. E hoje gostaria de reformular o meu convite, de estar conosco no Revisaço, no dia 15 de julho, no Expo Center Norte. Nesse dia, toda a equipe aqui do SERS vai estar com vocês para dar aquele último apoio, aquelas últimas dicas quentes do nosso exame de ordem, e é muito importante que você esteja conosco, que fale com seus amigos, para que estejam conosco nesse momento em que queremos passar as nossas últimas dicas, esse nosso entusiasmo, para que você esteja conosco depois na segunda fase e tenha aí a sua aprovação no exame de ordem. Hoje aproveito esses breves instantes para lhe passar mais uma pílula do saber e falando um pouco hoje sobre execução. A execução no novo Código de Processo Civil ele sofreu pequenas alterações. Nós sabemos aí que a execução ela serve para realizar o comando de um título executivo em concreto, seja ele judicial ou ele extrajudicial. E quando nós tratamos do título judicial, nós temos o nosso conhecido cumprimento de sentença. E esse cumprimento de sentença, ele variou pouco em relação ao que nós já tínhamos no CPC de 73. Se vocês pegarem aqui comigo o artigo 523 do CPC, eu vou ler junto com vocês, no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Então, doutores, vejam aqui comigo, lendo esse dispositivo do CPC, os senhores verificam que não houve grande alteração no que diz respeito ao cumprimento de sentença. Lembre-se que terminada, hoje o processo civil é um processo sincrético. Terminada a fase cognitiva, tem lugar a fase de cumprimento de sentença, Tanto que hoje o senhor não pode falar mais que sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo. Porque se houve uma condenação, o que vai acontecer? O executado, o condenado aqui, ele já vai ser intimado na pessoa do seu advogado para que pague o valor da condenação nesse prazo de 15 dias a que faz alusão o artigo 523 do CPC. Então, nessa parte, a única coisa importante é que ele fala da parcela incontroversa, ou seja, você vai ter ali a possibilidade ainda de discutir valores, todavia, você já tem um comando de um título executivo judicial, terminou a fase cognitiva, se o recurso interposto contra essa decisão de primeiro grau não estiver provido do efeito suspensivo, você tem uma execução provisória ou então uma execução definitiva se houver o trânsito em julgado da sentença civil condenatória. Agora vejam comigo o que diz a próxima parte, parágrafo 1º desse dispositivo, o artigo 523, parágrafo 1º diz o seguinte: não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Vejam comigo aqui, o que muda em relação ao Código de 73? Você já tem aqui, além da multa de 10%, você tem honorários de 10%. Ou seja, a partir do 15º dia, se não houve o pagamento voluntário, se não houve o cumprimento desse comando dessa fase executiva, ou seja, se o condenado não cumpriu a decisão judicial de pagamento, você já tem 10% de multa, que é o que ocorria no CPC de 73, e agora no CPC 2015 você também tem 10% de honorários advocatícios. E olhem mais, doutores, o 525, ele trata aqui de uma coisa interessante, e essa sim mudou no novo CPC. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, que é o prazo de 15 dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então vejam comigo, no código anterior, muito se discutia em relação a esse prazo da impugnação do cumprimento de sentença. Agora ficou muito claro, doutores, terminou o prazo de 15 dias para pagamento, inicia-se o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença. Então são prazos contínuos, são prazos seguidos. Ou seja,
você tinha o prazo para pagar e você já tem o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, que também é de 15 dias. E é importante dizer que independe, né, de penhora ou de nova intimação. O código dessa busca da celeridade já deixou muito claro, né? Você tem ali, né, esse prazo sucessivo, pagamento e impugnação. Ou seja, não haverá uma nova intimação. Você já foi intimado para pagar em 15 dias, transcorreu o prazo de 15 dias, começa o novo prazo de 15 dias para impugnação. E vejam, doutores, que diferente dos embargos à execução lá do passado, né, você não precisa estar com o juízo garantido, né? Não há necessidade de penhora, né? No passado, lá atrás, você só podia embargar se a execução tivesse garantida. Só que aí eu peço a vocês atenção com outro dispositivo que eu trouxe aqui para vocês, tá? Que é o seguinte, o parágrafo 6º desse dispositivo: a apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz a requerimento do executado, e aqui sim, desde que garantido o juízo, né? Desde que garantido o juízo com penhora, né? É que nós vamos ter aqui o quê? Olha, vejam os doutores, desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano e de difícil ou incerta reparação. Então vejam aqui comigo, né? Quando hoje você verifica que nós não temos esse efeito suspensivo na impugnação, tá? Todavia o juiz poderá, né, concedê-lo. No entanto, para que ele possa conceder esse efeito suspensivo, aí sim você depende do quê? Você depende da penhora, você depende da caução, você depende do depósito, tá? Para que ele possa atribuir esse efeito suspensivo. E mais, os fundamentos forem relevantes, o da impugnação, e o prosseguimento desse cumprimento da sentença, dessa execução, for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, nessas pílulas do saber, esses breves instantes, fiquem atentos, tá? O cumprimento de sentença ficou muito similar ao sistema anterior. No entanto, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença hoje se trata de um prazo sucessivo, transcorrido o prazo de 15 dias, né, para o pagamento voluntário. Não efetuado o pagamento, você tem incidência de multa de 10% e de honorários de 10%, e terminado o prazo, já começa, independentemente de intimação, independentemente de penhora, o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença. E a essa impugnação ao cumprimento de sentença, eventualmente o juiz poderá conceder efeito suspensivo, e aí sim poderá, né, para que ele possa atribuir esse efeito suspensivo, ele vai ter que estar com o juízo garantido com a penhora, caução ou depósito, além, né, da relevância dos fundamentos da sua impugnação. Ficam aqui então, ou fica aqui mais uma pílula do saber. Espero que isso possa te ajudar no dia da prova, no que diz respeito à execução no processo civil. Lembrando que a execução então pode ser de título extrajudicial ou a essa que nós estamos falando agora, que é a execução de título judicial, que é o chamado cumprimento de sentença, que tem lugar após o fim da etapa cognitiva diante de termos hoje um processo sincrético. Conto com vocês então no Revisaço, no dia 15 de julho, no Expo Center Norte, onde todos estaremos aqui juntos com vocês para dar aquele último impulso, né? aquela última dica, né? Para energizá-los para esse dia tão importante, que é para que você possa fazer tranquilamente a primeira fase, estar aqui conosco na segunda fase e finalmente, né, ser aprovado no exame de ordem, que é o seu grande objetivo. Fica aqui um abraço do professor Chiquinho, muito obrigado e até breve.